mercado financeiro eleva a projeção da inflação, mas também do PIB para este ano. Importações de pequeno valor aumentam 100 vezes em 10 anos. E você vai ver também. De volta a Brasília, Lula dedica agenda para a negociação da PEC da transição. China tenta conter a onda de protestos sem precedentes contra as restrições anti-Covid. OMS anuncia recomendação de novo nome para a doença varíola dos macacos, Mpox. E o Brasil está em campo, em busca da segunda vitória e da classificação para a próxima fase. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde. E mais uma vez estamos de verde e amarelo porque hoje é dia do Jogo do Brasil. E da última vez deu certo, né, Dani? Pois é, Pati, como deu uma ótima tarde para você. No último jogo, o Brasil ganhou e como agora ele está em campo, viemos a caráter para reforçar, é claro, a torcida. E claro, ao longo do jornal a gente vai trazer as informações e o placar junto com o Kleber Werneck. Mas agora vamos então conferir os destaques de hoje no Brasil e no mundo. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições termina na quinta-feira. A ausência pode ser justificada pelo e-título, pelo sistema Justifica ou por meio do envio do requerimento de justificativa. Caso o eleitor não tenha comparecido aos 2 turnos, é necessário justificar as 2 ausências. No caso das abstenções no segundo turno, a justificativa pode ser feita até 9 de janeiro de 2023. Para os eleitores que estão fora do país e não se cadastraram para votar na localidade que estavam, o prazo deve ser de 30 dias, contados a partir da data do retorno ao Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, aqueles que não justificarem a ausência devem pagar uma multa para regularizar a situação. Quem faltar a 3 eleições consecutivas e não pagar a multa pode ter o título de eleitor cancelado. De acordo com o TSE, no primeiro turno, Rondônia foi a unidade da federação com mais ausentes, 24,6%. No segundo turno, o Acre ficou em primeiro lugar no número de abstenções, com 28,39%. O mercado financeiro elevou a projeção da inflação para esse ano. De acordo com o Boletim Focus, a previsão para o PIB também está mais alta. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,88% para 5,91% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus, divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Em outubro, a inflação subiu 0,59% após 3 meses de deflação. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,7% no ano e de 6,47% em 12 meses, segundo o IBGE. Para novembro, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, também teve aumento de 1,17%. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 5,02%. A taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, deve encerrar ao ano na mesma variação. Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,5% ao ano. As projeções das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano também variou, de 2,8% para 2,81%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 0,7%. As importações de pequeno valor no Brasil aumentaram 100 vezes em 10 anos. O crescimento se deve ao processo de digitalização da economia brasileira, que foi acelerado durante a pandemia de Covid-19. As compras de pequeno valor feitas por brasileiros em sites de outros países e operações por meio de facilitadora de pagamentos aumentaram 100 vezes no período de 10 anos. Dados do Banco Central mostram que, em 2013, as importações somaram 83 milhões de dólares. Neste ano, já saltaram para quase
8,5 bilhões de dólares. Isso neste ano, no período entre janeiro e setembro. Em relação ao ano passado, quando foram 5 bilhões 670 milhões de dólares, 2022 registrou um aumento de quase 50%. O uso da internet avançou e as novas oportunidades de negócios online foram surgindo, principalmente na pandemia. Nesse comércio de pequenos itens, as pessoas foram descobrindo sites lá de fora e vendo que algumas taxações compensavam. As categorias que se destacam nas negociações online são moda, eletrônicos e materiais de construção. Após o período de gargalo da pandemia, as encomendas têm chegado mais rapidamente ao Brasil, o que faz aumentar as vantagens. Para que o varejo brasileiro não perca mercado, a associação que representa o setor também já trabalha junto ao Ministério da Economia para pensar em formas de incentivo aos empreendedores brasileiros. E depois de 2 semanas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Brasília para negociar a PEC da transição. A expectativa é que a proposta seja apresentada até essa terça-feira. Lula desembarcou em Brasília na noite deste domingo para dar continuidade aos trabalhos da transição de governo. Ele estava acompanhado da futura primeira-dama, Janja da Silva, e do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. O presidente eleito deve despachar nesta semana do Centro Cultural Banco do Brasil, onde funcionam as salas da transição. Faltando pouco mais de um mês do início do governo, aliados têm cobrado que o presidente eleito assuma a liderança das negociações da proposta de emenda à Constituição, que retira do teto de gastos os recursos para o programa Bolsa Família. Nesta semana, Lula prevê participar de várias reuniões com os partidos, bancadas e com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, pretende apresentar o texto da PEC até esta terça-feira para garantir que seja aprovada até o final deste ano. A escolha dos ministros também é vista como fundamental para que as pautas de interesse do futuro governo avancem ainda neste ano para o Congresso Nacional. E agora uma boa notícia aí para o bolso de muita gente. Termina nesta quarta-feira o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser no mínimo de 50% do valor que o funcionário tem direito. As empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º salário. O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser, no mínimo, a metade do valor que o funcionário tem direito. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro na empresa tem direito a mais um mês de pagamento. Já para aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento do 13º tem de ser proporcional ao período trabalhado. O cálculo proporcional inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. A primeira parcela não tem descontos e pode ser calculada pela metade do último salário bruto recebido, geralmente o de novembro. Esse cálculo deve sempre considerar a maior remuneração, caso o empregado tenha tido aumento salarial. A segunda parcela tem desconto de INSS e imposto de renda. Os aposentados e pensionistas já receberam as 2 parcelas do 13º deste ano. O governo federal antecipou o pagamento do benefício para maio e junho. Já os segurados que começaram a receber aposentadorias ou benefícios a partir de maio recebem agora os benefícios de direito. O primeiro imunizante brasileiro contra a Covid começou a ser testado nesta sexta-feira. A vacina nacional busca proteção, inclusive, contra as variantes do coronavírus. A primeira vacina brasileira contra a Covid-19, batizada de Spintec, já está sendo testada em humanos. O imunizante, desenvolvido por grupos da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, faz parte da segunda geração de vacinas Covid. Isso significa que a vacina tem o objetivo de combater as novas variantes do coronavírus. Segundo pesquisadores, a vacina utiliza o genoma do vírus, que não varia de uma cepa para outra, o que contribuiria na proteção contra as variantes. Nos estudos pré-clínicos feitos em animais, a vacina não gerou efeitos colaterais adversos e demonstrou capacidade de produção de anticorpos. Os exames comprovaram também que o imunizante é eficaz contra diferentes variantes do vírus.
A primeira fase de testes deve terminar em fevereiro do ano que vem e a segunda deve acontecer até julho. Uma terceira fase deve durar até 9 meses, o que colocaria a distribuição do imunizante, caso seja comprovada a eficácia e segurança, para o segundo semestre de 2024. Esse prazo também dependeria da produção industrial da fórmula e de aprovação da Anvisa. E antes do intervalo, atualizamos para você a previsão do tempo nesse dia de jogo da seleção brasileira. A tendência ao longo da semana é continuar com chuvas espalhadas, principalmente no sul do país. Já no sudeste, centro-oeste e norte, o dia continua com muito calor e chuvas dispersas. No nordeste, principalmente no litoral, os temporais podem vir com mais força. Vamos conferir agora como está o tempo em algumas cidades? Começamos por São Luís, no Maranhão. O dia hoje é de muito calor. Vemos o céu azul com algumas nuvens, porém com risco de chuva pela tarde e à noite. Nesse momento faz 32 graus, que é a temperatura máxima que já estava prevista para o dia. Vamos ver agora como está o clima em Brasília. Nesse momento o céu está com bastante nuvens, será uma tarde de muito calor e chuvas rápidas durante todo o dia. Nesse momento faz 25 graus e a máxima hoje pode chegar aos 27 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Estamos com a câmera 10 lá fora, aqui na capital paulista, pela manhã estava bem nublado. Agora, no início da tarde, deu uma abertura no tempo, o clima ficou abafado e agora a gente vê o céu aí com bastante nuvem. Nesse momento faz 24 graus, mas a máxima pode chegar ainda hoje aos 27 graus. De volta comigo, fico alerta que há risco de chuva forte ao decorrer da tarde e também à noite. E veja a seguir, a OMS anuncia a recomendação de novo nome para a doença varíola dos macacos, Mpox. O Brasil está em campo em busca da segunda vitória e da classificação para a próxima fase. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que quer se tornar a potência nuclear mais forte do mundo. A afirmação foi feita durante a comemoração de lançamento do maior míssil balístico já feito no país. Kim Jong-un se reuniu com mais de 100 funcionários e cientistas e os promoveu pelo claro envolvimento no trabalho de construção e lançamento do míssil Hwasong-17, que aconteceu na semana passada. Chamado de míssil monstro por analistas, o projétil tem capacidade para atingir o território dos Estados Unidos e provocar destruição em larga escala. De acordo com a mídia estatal da Coreia do Norte, o objetivo de Kim Jong-un é fortalecer a discussão nuclear do país, de forma rápida. Ele saudou o novo projétil como a arma mais poderosa do mundo e disse que o lançamento foi um salto no desenvolvimento tecnológico do país. O lançamento foi condenado por membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que classificaram a ação como uma grave escalada e uma ameaça inequívoca à paz e à segurança internacional. A China tenta conter uma onda de protestos sem precedentes contra as restrições anti-Covid. No domingo, a rede britânica BBC denunciou que um de seus jornalistas foi detido no país. Com as ruas tomadas por policiais e as informações sobre censura na internet, as autoridades chinesas tentam conter nesta segunda-feira um movimento de protesto de dimensão histórica. A população exige o fim das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19 e mais liberdades. No domingo, milhares de pessoas saíram às ruas em cidades como Pequim, Xangai e Wuhan. Pelo alcance territorial, a onda de protestos parece a mais importante desde as mobilizações pró-democracia de 1989. O descontentamento social cresceu nos últimos meses na China, um dos poucos países que continua aplicando uma política rígida contra a Covid-19, denominada Covid-0, que inclui confinamentos em larga escala e exames PCR quase diários. No domingo, o grupo de comunicação britânico BBC informou que um de seus jornalistas na China foi detido e apanhou da polícia enquanto cobria protestos em Xangai.
A nota detalha que Ed Lawrence foi espancado e chutado pela polícia durante as várias horas de detenção, apesar de ser um jornalista credenciado no país. O Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou nesta segunda-feira que Lawrence não se identificou como um profissional da imprensa. E a Organização Mundial da Saúde anunciou nesta segunda-feira um novo nome para a doença que ficou conhecida como varíola dos macacos, monkeypox em inglês. A partir de hoje, a organização recomenda o termo Mpox para se referir à doença. Nesta segunda-feira, a OMS divulgou um comunicado com uma orientação para o uso do termo Mpox para se referir à doença varíola dos macacos. A mudança se dá já que o outro nome foi associado ao uso racista e estigmatizante nas redes sociais e em outros ambientes. Segundo a organização, os dois termos serão usados simultaneamente por um ano, como forma de adaptação, até que varíola dos macacos e também o nome em inglês, monkeypox, entre completamente em desuso. A definição se deu após a organização realizar consultas com especialistas, público em geral e países para sugestões de novos nomes. E foi a partir destas consultas que o diretor-geral Tedros Adhanom emitiu as seguintes recomendações. A adoção do novo sinônimo em inglês Mpox para a doença. Mpox se tornará um termo preferencial após um período de 1 ano de transição. O nome Mpox será incluído virtualmente na Classificação Internacional de Doenças, CID, nos próximos dias. O termo monkeypox ainda estará nos registros do CID para corresponder às informações históricas. Esse processo de atualização da classificação de uma doença pode levar vários anos, mas esse caso foi acelerado. E chegou a hora do esporte, a gente fala de Copa do Mundo. Todo mundo animado, porque é dia de jogo do Brasil e é dia de vir vestida de verde e amarelo, né, Dani? Como o jogo acontece na hora do nosso jornal, nós vamos fazer aí as duas coisas, trabalhar e torcer. Com certeza, Paty. Vai Brasil! E eu já estou ansiosa para saber como está o jogo, até porque na sexta-feira eu dei um palpite que o jogo seria 2-0 para o Brasil, é claro. Qual que foi o seu palpite, Paty? O meu foi 2-1, o Brasil. Para o Brasil. Mas quem vai trazer para a gente essa informação é o Kleber Werneck. Kleber, fala para a gente qual o placar neste momento. Bom, primeiro, boa tarde, Dani, boa tarde, Paty. Bom, nesse momento, né, o jogo está aí por volta de 22 minutos e está 0-0. Por enquanto, ninguém acertando o bolão, já que eu também apostei aí em 1-0. Uma informação sobre esse jogo, nesse momento, quem está em campo no lugar do Neymar, quem está jogando é o Fred. Já no lugar do Danilo, que é outro desfalque, quem está em campo é o Éder Militão. Eram duas dúvidas. Mas a gente vai começar agora trazendo o resumo dos jogos do dia, jogos desta segunda-feira. Vamos então a esse resumo ao nosso placar. Essa segunda-feira começou, aliás, com um jogão. Camarões e Sérvia empataram em 3-3 pelo Grupo G, que, aliás, é o grupo do Brasil. Depois disso, foi a vez da Coreia do Sul e de Gana entrarem em campo pelo Grupo F. E Gana venceu por 3-2, outro jogo aí com bastante gol. O Brasil, como nós dissemos, está em campo nesse momento, o placar é 0-0. E o último jogo do dia, para fechar o dia, é entre Portugal do Cristiano Ronaldo, que enfrenta o Uruguai. Esse jogo é válido pelo Grupo F. Falando agora, mais uma vez, do Grupo do Brasil, Camarões e Sérvia abriram o dia de hoje de jogos, como a gente acabou de falar, e, aliás, com um jogão, como nós vamos mostrar agora. Em um dos jogos mais movimentados do Mundial, Camarões e Sérvia empataram por 3-3 no estádio Al Janoub. Horas antes do pontapé inicial, a primeira polêmica. O goleiro de Camarões, Onana, foi expulso da delegação por motivos disciplinares. E quando a bola rolou, Camarões abriu o placar com Casteleto. A reação da Sérvia veio nos acréscimos do primeiro tempo. Pavlovic e Milinkovic-Savic marcaram os gols da virada. Na segunda etapa, os sérvios continuaram pressionando e ampliaram com o artilheiro Mitrovic. Quando todos achavam que o jogo estava definido, Abubakar entrou e marcou um golaço de cobertura. E a partir desse gol, os camaroneses tomaram conta do jogo e empataram com o Choupo Moting. Olha, e é importante a gente lembrar que Camarões, como a gente acabou de ver, é o próximo adversário do Brasil. O jogo está marcado para sexta-feira,
às 4 horas da tarde. Atualizando o resultado, nesse momento, 24 minutos, e o Brasil continua empatando em 0-0 com a Suíça. E sem Neymar, como a gente acabou de falar, a grande estrela da seleção passou a ser o atacante Richarlison. Os 2 gols na estreia conquistaram a torcida. Vamos ver agora um pouco da história dele. Esta é a primeira Copa do Mundo que Richarlison, de 25 anos, disputa. Ele foi peça central do Brasil durante toda a preparação da seleção e também participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro e o atacante foi o artilheiro, com 5 gols. Richarlison nasceu em Nova Venécia, no Espírito Santo, mas foi no América Mineiro que o jogador começou a carreira. De lá foi para o Fluminense, onde também se destacou e chamou a atenção dos ingleses. O primeiro time dele no Reino Unido foi o Watford. Em seguida passou pelo Everton e atualmente está no Tottenham. As comemorações dos gols fazendo a dança do pombo viraram marca registrada e por causa delas até ganhou o apelido. E a expectativa da torcida brasileira é que a dancinha e os gols ainda se repitam muitas vezes até o final da Copa. E mais uma vez vou mostrar aqui a nossa taça da Copa dos Palpites. Por enquanto tá 0-0 e com esse resultado ninguém acertou até agora, porque eu apostei 1-0 e estou torcendo aí como nunca para o Brasil fazer mais um gol. Estou torcendo pelo Brasil e contra vocês, é claro, mas eu passo a bola para vocês aí também agora. Tá certo, Kleber. Também estamos aqui torcendo pelo Brasil, pois né, Dani? Pois é, por enquanto todos nós temos chances de ganhar aí essa Copa de Palpite. Estou aqui na torcida, claro, por mim, você que nos assiste, por favor, torça por 2-0, tá? E não temos mais tempo, a sessão fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Uma ótima tarde para você. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Até mais.